Salve, salve, rapaziada, bom dia. Papo de Libertadores logo cedo. Primeiramente, queria agradecer. Chegamos a 281 inscritos, mais uma meta batida. Devagar e sempre a gente vai chegar no objetivo. Agora rumo a 290 inscritos, tá certo? Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando, todo mundo que está se inscrevendo e todo mundo que vai chegar aí e se inscrever para poder acompanhar o trabalho. Papo de Libertadores logo cedo, primeiro falando de Fluminense 0, Laguara também 0. Um jogo feio, um jogo onde o Fluminense pode complicar a sua campanha na primeira fase, sua campanha no geral. O primeiro colocado no geral, para mim, vai ser Palmeiras ou Fluminense, só que o Fluminense, para mim, ele se complica por conta do resultado de ontem. Ah, empatou fora de casa, mas esse negócio de empatar fora de casa na Libertadores, eu acho que já foi o tempo. Por quê? O nível dos times da Libertadores caiu muito. Então ontem o Fluminense pegou um time muito fraco, um time sem torcida, era para ter ganho, mas jogou com preguiça, jogou achando que podia fazer o gol a qualquer momento, principalmente no primeiro tempo. O Canóbio perdendo chance clara, o Kennedy perdeu uma chance clara no final do primeiro tempo também. Libertadores, rapaziada, Libertadores ela precisa ser jogada a sério do primeiro ao último minuto, por isso que o Palmeiras faz sempre a melhor campanha no geral, porque pega o grupo fácil e atropela todo mundo dentro e fora de casa. E o Fluminense ontem pode ter custado essa melhor campanha, que é importante fazer uma campanha boa na primeira fase para poder fazer as decisões até a semifinal em casa, já que a final é jogo único, campo neutro, né? Então, o Fluminense fez um primeiro tempo muito fraco, um primeiro tempo burocrático, sem criatividade, apesar de ter criado duas chances, não fez o gol. O Laguara também não conseguiu, deu uma estocada ou outra, mas também sem perigo nenhum, porque o time é muito fraco realmente. No segundo tempo, o Fluminense volta mais aceso, volta entendendo que precisava ganhar, mas quando chegou nos 30 do segundo tempo e viu que não conseguiria fazer o gol, parece que desistiu e aceitou o 0 a 0, um 0 a 0 fraco, um 0 a 0 feio, um 0 a 0 perigoso, um 0 a 0 perigoso. A lição que tem que ser tirada é que a Libertadores é preciso jogar sério. A Libertadores não dá para você brincar, não dá para você achar que você vai resolver aqui no Maracanã, mesmo com um grupo fácil. E o Fluminense vem apresentando um bom futebol no Campeonato Brasileiro, vem apresentando um futebol convincente, o trabalho do Zubeldia é bom, mas sabe como é que é no Brasil. Se começar a ratear, já começa a crise, já começa a bagunça, já começa o questionamento. Já um pouco mais tarde, o Cruzeiro ganhou boa vitória em cima do Barcelona de Guayaquil, lá na Colômbia. Sempre difícil jogar na Colômbia, sempre difícil jogar com o Barcelona de Guayaquil. Como eu falei na análise dos grupos, é um time que joga em transição rápida, é um time que joga com os dois pontas abertos para fazer essa transição rápida e bola na área. Mas ontem o Cruzeiro conseguiu controlar a partida do primeiro ao último minuto, muito pela entrada do Lucas Silva. O Lucas Silva deu o ritmo para o meio-campo, o Lucas Silva controlou a partida, fez uma excelente saída de bola, marcou bem. Na minha opinião, potencializou o futebol do Gerson. O Gerson está longe do ideal, mas ontem fez até uma partida que é ok. No primeiro tempo, o Cruzeiro ele não teve um destaque individual, mas o coletivo do Cruzeiro funcionou muito bem. O coletivo do Cruzeiro funcionou muito bem e já merecia ganhar no primeiro tempo o jogo. Mas foi para o intervalo 0 a 0, jogando melhor. O Barcelona de Guayaquil não conseguia fazer a sua transição rápida. A marcação Fagner muito bem, o Kaique muito bem, anulando os pontas do Barcelona. E isso facilitou a partida do Cruzeiro. No segundo tempo, o Barcelona de Guayaquil era até melhor, começou mais aceso, mas indo para cima na base do apoio da torcida, na base da empolgação, mas logo o Matheus Pereira faz 1 a 0
e coloca o controle de volta na partida do Cruzeiro. E aí sim, o Matheus Pereira no segundo tempo individual muito bom, um Kaique continuou muito bem, Fabrício Bruno seguro na parte defensiva, Lucas Silva continuou mantendo o ritmo, o Gerson saiu, mas também não prejudicou, como eu disse, foi uma partida até que aceitável. E a classificação do Cruzeiro na primeira fase vai passar muito por essa vitória. Não acredito que Boca Juniors e Universidade Católica vão tirar pontos do Barcelona lá na Colômbia. Agora o Cruzeiro pega a Universidade no Mineirão, tem tudo para fazer os 6 pontos e já encaminhar a sua classificação. E é uma vitória importante para o Cruzeiro, porque pode dar confiança e ganhar embalo para o Campeonato Brasileiro. Apesar de eu achar que o Cruzeiro vai fazer um campeonato de recuperação, precisa começar essa reação logo. Eu acho que uma vitória como ontem vai fazer com que o Cruzeiro reaja bem no Campeonato Brasileiro. Gostei de ver, como eu sempre falo, no futebol hoje, a parte coletiva eu acho mais importante que a parte individual. Então eu gostei de ver o primeiro tempo do Cruzeiro coletivo, compactado, na saída de jogo, no trabalho de bola, na marcação, um time perto um do outro, sem desespero. E no segundo tempo alinhou isso com o Matheus Pereira individualmente jogando muito bem. Também concordo, como eu falei do jogo do Fluminense, o Chico da Costa não podia ter perdido o gol que perdeu, poderia matar o jogo, tanto que no último lance teve um escanteio, uma falta, que poderia gerar um empate desnecessário para o Cruzeiro, que teve o jogo todinho do primeiro ao último minuto na mão. Jogo na Sul-Americana, rapaziada, de verdade, não assisti, eu soube que do São Paulo, pela live do Louco São Paulino e também parte da live do Barolo que eu vi, o São Paulo, ele fez o suficiente para ganhar. O torcedor do São Paulo vem reclamando aí, mas de verdade, no Campeonato Paulista, correu o risco de quase cair, se recuperou da metade para o final. No Campeonato Brasileiro, a expectativa era que brigasse contra o rebaixamento e não é isso que vai acontecer. E ganhou o jogo na Sul-Americana, então, e pro nível que o time do São Paulo, o nível do time hoje, não estou falando da instituição, o nível do time hoje tá excelente, tá fazendo um ano seguro até o momento. O Vasco, que nem o Renato Gaúcho foi pro jogo contra o Barracas lá, foi com o time reserva, empatou em 0x0, também falaram, eu vi aí, segundo a mídia segmentada do Vasco, resultado normal, um jogo feio, só que o Vasco ele tem esse costume, capaz do Vasco vir sanguinário e perder para esse time aí. E a Sul-Americana classifica um só, e todo mundo fala, é a segunda divisão da América, não sei o que, também acho, mas dá dinheiro, é um título internacional, é vaga na Libertadores, então time brasileiro não pode bobear, eu acho que todos devem passar para a segunda fase. Tá certo, rapaziada? Hoje tem jogo do Palmeiras, hoje tem jogo do Flamengo pela Libertadores, hoje tem Grêmio, hoje tem o Grêmio, eu não sei se tem o Botafogo hoje, acho que o Botafogo é amanhã. Mas na Sul-Americana tem o Grêmio hoje. Tá certo? Muito obrigado pela atenção de vocês, mais uma vez. Muito obrigado pela marca de 281 inscritos nós já temos, rumo aos 290. Então se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho aí para poder receber o vídeo assim que eu postar, tá bom? Muito obrigado, devagar e sempre a gente chega no nosso objetivo.